Plano de estudos tutorados de filosofia. A racionalidade científica. Graças à ciência você pode, desde stalkear uma pessoa nas redes sociais, até ser submetido a uma cirurgia e contar com aparelhos e profissionais de altíssima eficiência e precisão técnica. É claro que a ciência tem seus limites, mas ela facilitou demais sua vida e a vida de muita gente. Uma boa maneira de dar uma moral para a ciência, ou seja, valorizá-la, é buscar compreender a sua lógica. É provável que há 500 anos atrás uma família não se incomodaria muito ao ver uma criança brincando em um rio contaminado pelos dejetos que vêm das casas, a água de esgoto. Hoje, porém, qualquer adulto que se deparasse com esta mesma cena chamaria a atenção da criança e diria algo do tipo: "Sai daí, menino, você quer ficar doente." A diferença entre estas abordagens não é apenas temporal. É uma diferença causada pela transformação do conhecimento humano sobre o mundo ao longo do tempo. As pessoas hoje em dia, mesmo que porventura não tenham tido a oportunidade de frequentar uma escola regular, sabem que existem vírus, bactérias e fungos e que eles podem causar doenças no corpo humano. Tanto as sociedades do passado e como do presente não podem ver estes micro-organismos a olho nu, mas as pessoas, de alguma forma, foram influenciadas pela racionalidade científica, por isso elas se comportam de forma diferente. Qual a diferença dos milagres feitos por um curandeiro de uma tribo indígena e os milagres, da ciência produzidos ao longo do tempo? Atitude científica. Segundo a filósofa Marilena Chauí, 2000, a postura do cientista diante da vida é diferente da postura que adotamos de forma costumeira no dia a dia. Antes de mais nada, a ciência desconfia da veracidade das nossas certezas, da nossa adesão imediata às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, onde vemos coisas, fatos e acontecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas e, em certos casos, afastadas. A atitude científica exigiu e exige que as pessoas duvidem das certezas do senso comum, das opiniões prontas, das correntes do grupo de WhatsApp. Além disso, o conhecimento científico surpreende-se com a regularidade, a constância, a frequência, a repetição e a diferença das coisas e procura mostrar que o maravilhoso, o extraordinário, o milagroso são um caso particular do que é regular, normal, frequente. Um eclipse, um terremoto, um furacão, a erupção de um vulcão, embora excepcionais, obedecem às leis da física. Procura, assim, apresentar explicações racionais, claras, simples e verdadeiras para os fatos, opondo-se ao espetacular, ao mágico, ao fantástico. Características do saber científico. É objetivo, pois procura o que há de universal e necessário nos fenômenos diversos. É metódico e sistemático, pois se apoia em medida, padrões e avalia diferenças entre fenômenos a partir de critérios bem definidos. É homogêneo e generalizador, pois busca compreender a unidade em meio à pluralidade. Estabelece relações causais entre fenômenos a partir da observação e investigação da estrutura e da regularidade dos elementos que compõem determinado fenômeno. Distingue-se da magia, porque não atribui a entidades sobrenaturais a causa dos fenômenos naturais. Pelo contrário, mostra que o mundo possui causas e relações racionais que podem ser conhecidas, quantificadas e comunicadas a todos. Está em constante renovação. Como dizia o filósofo Karl Popper, a principal característica de uma teoria científica é a sua possibilidade de ser refutada, questionada. Se uma teoria é apresentada como inquestionável, ou seja, se não houver a possibilidade de ela ser falsa, não se trata de uma teoria científica, trata-se de um dogma. Fazer ciência é trabalho duro. Exige paciência, método. A ciência não é doutrina religiosa que se aceita por um ato de fé. Ela exige investigação, método, pode e deve ser questionada. O saber científico não deve ser visto como algo misterioso, mas acessível, demonstrável. Método científico. Imagine que você queira chegar a algum lugar, mas não sabe o caminho. Por mais rápido que você corra, a chance de chegar onde você quer não é grande. Agora imagine que você tem a habilidade de mapear o lugar onde você está através do conhecimento das estrelas, do curso do rio. A possibilidade de você chegar no lugar certo é maior. A ciência é uma ferramenta que se presta a fazer isto, a ser caminho, meio que possibilita ao ser humano chegar a lugares que em outro momento seria impossível. Não se trata de ir mais rápido, mas de fazer o caminho certo.
O método tem origem em duas palavras gregas, meta, através, e odos, caminho. A palavra método significa através de um caminho. Agora eu te convido a entender um dos caminhos que a ciência usa para produzir conhecimento, o método científico experimental. Segundo Gilberto Coutrin, 2013, ele ocorre da seguinte forma. 1. Enunciação do problema. Observando fatos, o cientista enuncia um problema que o intriga e que ainda não foi explicado pelo conhecimento disponível. Nessa etapa, ele deve expor seu problema com clareza e precisão e procurar os instrumentos possíveis para tentar resolvê-los. 2. Formulação de uma hipótese. Tentando solucionar o problema, o cientista propõe uma resposta possível, a qual constitui uma hipótese a ser avaliada em sua investigação. Isso significa que a hipótese é uma proposta não comprovada, a ser testada cientificamente. 3. Testes experimentais da hipótese. O cientista testa a validade de suas hipóteses, investigando as consequências da solução proposta. Essa investigação deve ser controlada por ela para que o fator relevante previsto na hipótese seja suficientemente destacado na ocorrência do fato-problema. 4. Conclusão. O cientista conclui a pesquisa científica, confirmando ou corrigindo a hipótese formulada e testada. Em síntese, o método científico relaciona fato, observação e teoria. O cientista visualiza um determinado fenômeno várias vezes para obter o maior número de informações possíveis. Observação. Para tentar explicar o fenômeno observado, o cientista levanta uma hipótese que, se confirmada, se transforma numa lei científica. A teoria diz respeito a um conjunto de leis que explicam determinado fenômeno.